Olá, tudo bem? Continuação, Gênesis capítulo de número 3, que eu tinha falado, Gênesis 3. Hoje vamos falar sobre a queda do homem. Antes de começarmos, se inscreva no canal, não é inscrito? Então se inscreva, comente, compartilhe, dê um like, tá bom? Seja bem-vindo ao canal, você que é novo inscrito, tá bom? Aperte o sininho das notificações, divulgue esse canal, vamos divulgar ele. Como eu falei no vídeo anterior, se você quiser me convidar, telefone 967130601, tá bom? Para zap, para fazer perguntas, fazer convite, tá bom? Como eu falei, sou casado, minha esposa se chama Débora Adelaide, tenho 2 filhos, Davi, Pietro e Laís Adelaide. Meu nome é Luiz Carlos, desculpa se não me apresentei, tá bom? Faço parte da igreja Assembleia de Deus Mistério em Gianópolis, filial Emaús, na rua Frederico Santônio, número 14, no Gelta Rainha, pastor José Ailton, tá? Cultos domingos às 18, terças e quintas às 19 horas, sábado consagração às 8h30, se não me engano 8h30, 8 horas. Coloca 8 horas, que provavelmente já deve ter, acredito que seja 8 horas. EBD 4h30 no sábado, domingo, 4h30 da tarde, tá bom? 16h30, tá bom? Você vai ser muito bem recebido para cultuar Deus junto conosco, um desses horários, tá bom? Voltando, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver no Gênesis capítulo 3 a queda do ser humano. Nós vimos que no Gênesis capítulo, o homem, no capítulo 2, final do capítulo 2, o Deus estabelece o casamento, o Deus cria a mulher, então uma mulher e um homem vivendo junto, uma relação linda e maravilhosa. Eles estão no paraíso, tá? A relação é tão linda que o texto fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. E eles começam o capítulo 3 dizendo que a serpente, um dos animais mais astutos e sagazes, foi conversar com Eva. E Eva estava, e Adão não estava perto. Nós já vemos um probleminha ali. Bem, e a serpente faz uma pergunta para Eva: você não pode comer do fruto que está no meio do jardim? Do conhecimento do bem, não, da árvore, e Eva, de todas as árvores eu posso comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas não, porque não, aí o inimigo engana Eva. O inimigo fala: não, você pode comer sim. É que o Deus, ele está enganando você, que ele não quer dividir com você o conhecimento dele. Ele diz que você vai morrer, mas ele está falando isso porque ele sabe que no dia que você comer, você vai conhecer, vai ser que nem ele. Então ele não quer que você seja que nem ele. Isso é a estratégia dele. Então ele falou que você vai morrer. Mais ou menos isso que a serpente fez. Ela foi ardilosa, sagaz. Ela foi sagaz. Ela diz o seguinte, Gênesis 3 fala: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, olha lá, botando dúvida, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis para que não morrais. Entendeu? Então, o inimigo, ele foi ardiloso com ela, faz um questionamento e depois ele fala. Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E ela, vendo que a árvore é boa, come o fruto. O fruto não é uma maçã, tá bom? Tem gente que critica a maçã, isso por causa da tradição católica. Colocou como uma maçã porque maçã é lisinha, cheirosinha, saborosa. Então, desejava, a fruta era boa, encantava. Olhava aquela fruta
desejavam, por isso por isso achavam que era maçã, mas não é maçã. Ninguém sabe qual é o nome do fruto, tá? E é um fruto do conhecimento do mal. Só existia um tipo de fruto e não é um fruto comestível. A gente não come esse fruto, não é um fruto disponível, tá? Então não tem esse fruto. E continuando, e tá lá o ser humano e Eva tá afastada, tá? Adão e Eva, os seres humanos ali no jardim, um lugar lindo, e Eva tá afastada. E a serpente começa um diálogo, como a gente leu agora. E ela come do fruto. E ela vai levar para Adão. E Adão come do fruto. E algo interessante que nas epístolas de Paulo fala que a responsabilidade não é, a culpa não é de Eva. Quem errou foi Adão. Porque Adão sabia do que não poderia fazer. Eva só sabia que não poderia porque Adão disse. Mas Adão recebeu a ordem de Deus. A ordem foi dada diretamente de Deus para o homem. Eva está errada por ter comido, sim. Só que Adão está mais errado ainda porque Adão recebeu a ordem direta de Deus. E Eva come do fruto, não acontece nada com ela ali naquele momento. Dá para Adão vê que ela comeu, não aconteceu nada. E aí dá a ideia que Deus é mentiroso. E ele come do fruto. E a partir do momento que ele desobedece, acontece algumas coisas. Nós vemos que o pecado começa a deformar essa imagem e semelhança de Deus. Nós vemos o ser humano, o casamento, sendo deformado, situações mudando, como a alimentação do ser humano modificando por causa do pecado. Até mesmo a natureza está sendo modificada, problemas naturais, tudo um caos acontecendo no mundo, no planeta, por causa da questão do pecado. Mas a princípio algumas coisas começam, só que o caos não começou assim, de uma hora para outra. Foram por etapas. Primeira coisa que o pecado fez, depois que o ser humano desobedeceu a Deus, foi revelar para Adão e Eva que eles estavam nus. Eles estavam nus, eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas no momento que ela comeu o fruto, que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles viram que estavam nus e agora eles tinham vergonha. Agora eles não podiam mais ficar um do lado do outro, porque eles estavam envergonhados, estavam nus. E o pecado tira a intimidade. O pecado trouxe vergonha. Aquele casal que tinha sintonia, tinha intimidade, estavam juntos, podiam um olhar para o outro sem vergonha nenhuma, sem culpa nenhuma. Agora não pode mais um olhar para o outro porque se sentem vergonha um do outro. O pecado começa a trazer vergonha, falta de intimidade. Até mesmo com as questões de Deus, eu tenho vergonha, eu não quero chegar perto de Deus porque eu estou me sentindo assim, impura. Não está impuro, não posso chegar perto de Deus. O pecado nos dá essa ideia de perda de intimidade. Relacionamentos, muitos hoje estão assim sem intimidade, um não consegue conversar. O ser humano sai e faz com os outros, o casal se tomam decisões separadas, um não consegue mais olhar no olho do outro, ter intimidade. Adão comete um erro, não é um pecado, mas Adão deixou Eva sozinha. Não era para ele ter deixado Eva lá sozinha, conversando com aquela serpente. Ele deixou Eva sozinha, conversando com a serpente. E muitos relacionamentos assim, você como marido, você como esposa, tem que estar ali, ó, junto, lado a lado com o seu companheiro, com a sua companheira. A sua esposa precisa saber, de que, só um momento, a sua esposa precisa conhecer suas qualidades, seus gostos, conhecer você, e vice-versa. Conhecer as suas decisões,
Tudo, você tem que ter intimidade. Como assim a sua esposa não sabe onde você trabalha? Não sabe sua conta, não sabe quanto você ganha? Sua esposa não tem conhecimento nenhum disso? Não sabe o time que você torce? Não sabe nada? Tu tem uma ideia de que vice-versa? Você quer comprar, vai lá, compra uma coisa, sua esposa não sabe que você comprou? Tua esposa não sabe que você comprou? Tomam decisões separadas? Relacionamento não, é uma só carne, tudo comprado com planejamento. Você compra um sofá, uma geladeira, um móvel para casa, alguma coisa, filho, tudo com planejamento, sentando junto para decidir. E Adão deixou Eva sozinho, a serpente veio, falou, a serpente ali estava sendo usada, ali no caso era o inimigo, o diabo, estava ali usando aquela serpente. E quando come o fruto, eles perderam a intimidade, ficaram com vergonha, não podiam mais um olhar para o outro. O pecado faz isso, faz o ser humano se afastar, se ter vergonha, não conseguir mais olhar diante do outro. Então, às vezes cometeu erro, não consigo nem olhar mais para você. Isso que é vergonha, que é causada, separação, um dos problemas que o pecado causa. Outros, Deus aparece no jardim, o ser humano se esconde. O ser humano adora se esconder diante do problema. Isso é uma característica do ser humano, fugir do problema. Quando ele faz algo errado, ele não assume o erro. Ele simplesmente se esconde. Ele simplesmente foge. Adão fez isso, se escondeu. Ele e Eva. Ele ouviu a voz de Deus na viração do dia, à tarde, no pôr do sol, e se escondeu. Se escondeu, porque ele sabia que era Deus, tinha medo, só que não conseguiu de se apresentar diante de Deus, se humilhar, chorar, se arrepender. Deus é amoroso. Antes de Deus dar o juízo para o ser humano, Deus vem com misericórdia, Deus vem com diálogo. Deus sabia que o homem tinha feito, porque ele é onisciente, mas Deus veio com amor conversar com o ser humano, tentar entender o que deveria resolver aquilo ali. E o ser humano se esconde. E ele se esconde. E Deus chama. E quando ele se apresenta, eu me escondi porque eu estava nu. Ouvi a sua voz e temi. E aí Deus pergunta, vocês comiram do fruto? Do coisa que eu falei que não era para comer? Aí Adão fala, cara mais lavada, diz, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, botando culpa em Deus, que Deus deu a mulher para ele, e a culpa da mulher. Ou seja, ele se esconde e quando ele vai se apresentar, ele diz que a culpa é de Deus e a culpa da mulher. Pecado faz isso. Fazer o ser humano, muitas vezes o pecado acaba gerando no ser humano a questão de você procurar culpados. O ser humano nunca assume que é a responsabilidade dele. Ele se vê que está na natureza do homem. Sempre procurar um culpado. Está na natureza pecaminosa do homem. E muitas vezes não assumir que errou. Ele é tentar jogar a culpa para outros. É assim, sempre, qualquer lugar, emprego, qualquer área, sempre procurar um culpado. Sempre um bode expiatório. É sempre assim, o ser humano sempre procura alguém para ele jogar as suas responsabilidades. E Deus fala, já chega para a mulher, você falou para ele, você deu esse fruto para ele comeu? Foi a serpente, ele me enganou. E aí Deus começa agora a fazer juízo, julgando a serpente, julgando Eva e julgando Adão. Lógico que eu falei que Deus, e tudo de Deus é sempre antes de um juízo, é a misericórdia. E nós vamos ver misericórdia, o juízo misturado com misericórdia. Sempre assim. Deus, ele é um pai amoroso, ele disciplina o filho que ama, mas ele sempre tem misericórdia. Ele sabe disciplinar, ele sabe corrigir os filhos que amam. E ele chega para a serpente, para o diabo, e já fala uma promessa para ela em Gênesis 3,15, colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Colocarei inimizade. Ali já vai ter briga entre... a gente já vê uma batalha ali espiritual acontecendo. O inimigo e seus anjos
vai ter inimizade contra Cristo. Eva não entendia ali. A semente ali, seus descendentes da mulher. Por isso que o inimigo sempre acontece na Bíblia de querer matar um primogênito. Porque na ideia de Eva, a semente dela, ser alguém que iria pisar na cabeça da serpente. A serpente morderia o calcanhar, mas seria pisada pela uma das sementes da mulher. Essa semente da mulher é Cristo, que nós vimos lá na cruz do Calvário. Ele foi martirizado, sofreu uma dor. Cristo foi martirizado. Só que ele ressuscitou, ele venceu. Em breve vencerá por completo a semente da serpente, vencerá o diabo, o anticristo, o falso profeta. Todos os demônios serão derrotados, serão colocados debaixo do pé do Senhor, serão esmagados. O inimigo está sendo derrotado dia após dia. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não somos uma observação. Nós temos que entender que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Entenda que o inimigo ele é ardiloso. Nós não podemos menosprezar o inimigo. Porém, não podemos ficar com medo, acovardados, porque maior o que está conosco do que o que está no mundo. Então Deus é maior do que tudo. Então, se Deus está conosco, não há o que temer. Então, ele começa o juízo diante de dar o juízo para Adão. Para a serpente, no caso, para o inimigo. A serpente foi usada pelo diabo, mas Deus está dando a sentença para o diabo. Ele vai sofrer as consequências daquela decisão. Segundo, ele começa a julgar Eva e fala assim, você vai sentir agora a dor de parto. E agora o seu desejo não vai ser mais seu, vai ser do seu marido. Ali, Deus está chegando para a mulher e falou assim, vai sofrer agora, multiplicarei. Multiplicar quer dizer que aumentar algo que já tem. Ou seja, a dor que a Eva tinha na hora que fosse dar parto seria algo tranquilo. Só que por causa do pecado, agora as mulheres vão sofrer mais por causa do parto. Essa é uma consequência que o pecado, quando comeu o fruto, ele foi como se fosse uma caixa de Pandora. Abriu ali, comeu fruto, o caos começou a surgir degradativamente. Graduativamente, o ser humano, as coisas foram se degradando aos poucos. Então a mulher começou a sentir dor. A mulher, hoje em dia a gente fala de relacionamentos tóxicos, infelizmente, por causa do pecado. O conceito de um homem respeitar a mulher está sendo cada vez mais deixando para lá. O homem não tem mais amor pela mulher. A mulher que é o sexo frágil, que deve ser amada e cuidada. Não é. Homem agride mulher. Homem agride psicologicamente, fisicamente, financeiramente, de várias formas. Muitas vezes a mulher sofre ali por causa disso tudo, decorrência do pecado que aconteceu. A entrada do pecado no mundo traz só desgraça. Pecado é errar o alvo. Eu vou não seguir aquilo que Deus falou. E o pecado foi a partir do momento que o ser humano comeu do fruto, entrou no seu DNA. É um vírus. É um vírus que Cristo na cruz do Calvário, nós vamos ver aí, é um antídoto para o problema que é causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, pense o seguinte, pecado leva à morte, mas o sacrifício de Cristo leva à vida. E lá no Gênesis, nós vemos essa promessa de que o inimigo pisaria mal dele ao calcanhar, mas que Cristo pisaria na cabeça da serpente. Isso começa desde a cruz, quando Cristo vence lá no Calvário, e quando na ressurreição e no dia da sua segunda vinda, onde tudo ele vitorioso
daí, né, começará um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Primeiro estaremos com Cristo nos céus, no milênio, e depois do milênio, aqui na terra, sendo refeita, vivendo com Cristo eternamente. Vai ser tudo bom, um dia tudo no padrão original. Além disso, o ser humano, enquanto isso, ele tem um pecado carregando dele. E tem esse vírus. E o ser humano ali tentou resolver o problema do pecado, do vírus, com folha de figueira, dando um jeitinho. Porque eles estavam com vergonha, botaram folhas de figueira. Só que Deus, ele já começa, Gênesis 3, 25, que Deus pega um animal inocente, mata esse animal, tira a pele dele e cobre o homem. Olha um ato de misericórdia de Deus. E é algo interessante que Deus faz, um ato de amor, que ele mata o animal inocente para fazer uma roupa de couro, de pele de animal para o ser humano. E aí já é uma promessa em Cristo. O homem tinha um vírus que causaria a morte. E essa morte espiritual, morte física, que o homem seria eterno, mas por causa disso o homem perdeu essa possibilidade de viver eternamente. O homem estava afastado de Deus, mas através de Cristo, um antídoto, que é a possibilidade do homem se reconciliar com Deus e ter a possibilidade de ter uma vida eterna junto com Cristo, através do sacrifício de Cristo. Nós hoje temos um antídoto, que é através do sacrifício de Cristo, que nos deu uma nova oportunidade. Antes estávamos afastados de Deus, perdidos, mas por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados e nós temos a possibilidade, a chance de viver eternamente com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amado, além disso, Deus faz algo que muitos pensam que foi cruel, que é afastar o homem do jardim. Deus expulsou o homem do jardim. Meu amado, Deus, quando expulsou o homem do jardim, foi uma disciplina. Quando seu filho faz alguma coisa, você não corrige, não deixa ele de castigo, é a mesma coisa. Deus teve que disciplinar o ser humano. Mas afastar o homem do jardim, muitas vezes quando o ser humano faz algo, ele não é divertido, ele leva uma suspensão no trabalho, ou até uma demissão. Então, é uma punição. Só que a diferença é que o ser humano foi demitido temporariamente do jardim. Ele um dia retornará ao jardim. Temporariamente ele foi afastado porque precisa ainda coisas acontecerem. O ser humano precisou se afastar do jardim, porque se ele fica no jardim, caído pelo pecado, e ele come do fruto da vida, ele vai ser um pecador eterno. Ou seja, toda a chance de salvação estaria indo por água abaixo, porque agora ele seria um homem um homem ou uma mulher, pecadores eternos, 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 eternos. E quando Deus afasta o homem ali, para que o homem não pecasse e ficasse vivendo eternamente, tirou o homem dali, para dar a oportunidade do homem ter a salvação. Mas não tira o homem de qualquer jeito. Bota uma veste no ser humano de pele de um cordeiro, e ele vai para fora do jardim. Deus os veste de misericórdia. Deus o veste de misericórdia. E algo interessante, que quando o homem sai dali, ele dá um nome para sua mulher. Ele bota o nome de sua mulher de Eva, que é a mãe de todos os seres viventes. Eva significa vida. Ou seja, havia uma sentença para o homem se afastar do jardim. A morte começou a partir do momento da queda. Só que Adão botou um nome de vida na sua mulher. Todo mundo que nasceria da sua mulher. Ou seja, estava todo mundo destinado, de certa forma, a nascer e crescer, e depois ia morrer. Mas Adão deu um nome de vida para essa mulher.
a mulher que começou, a morte começou a surgir por causa de um erro deles, começando por Eva, depois, mas com a responsabilidade do homem. Apesar da morte, de uma sentença de morte, Adão coloca o nome de vida. Meu amado, você não é aquilo que as circunstâncias dizem que você é. Você não é aquilo que tudo diz. Que as pessoas falam que você não é nada, que você não vai ser nada, que você é um derrotado, que você não presta. Não, não. Quero dizer que você é aquilo que Deus diz que você é. Não profetize a sentença, não aceite uma sentença que os outros falam. Faça como Adão ali, que botou o nome de Eva, de vida. Ou seja, profetize algo bom, mesmo meio ao caos. E entenda que Deus, incrível, Ele, mesmo você fazendo tudo errado, Deus está disposto a te perdoar, te amar, cuidar de você, te vestir com umas vestes de misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. A salvação está à sua disposição, não pelos seus méritos. Não presta, faz tanta coisa. É claro, você não presta, você não faz tantas coisas erradas. Você está afastado de Deus, afastado da imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Você ainda não tem Cristo, mas você tem valor sim diante de Deus. No momento que você aceita Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida, que você tem um encontro com Ele, algo transformador acontece. Não pelos seus méritos, e não os seus deméritos, não os seus problemas, não os seus erros que podem impedir você de ter a salvação. A salvação é o perdão de Deus que é dado a quem aceita o perdão. Você não é condenado, não vai ser condenado pelos seus pecados, e sim pelo perdão que você vai deixar de receber, que você deixa de receber. Sim, porque todos pecam, todos estão destituídos do reino de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, seja graça. Deus está oferecendo a sua graça, que é Cristo, o perdão dos seus pecados. E a escolha é sua, aceitar esse perdão ou não. A decisão é sua. Mas sabe que Deus existe um futuro melhor. Existem dois futuros depois que o ser humano morre. Depois que segue o juízo, quando Cristo vier em glória para buscar a sua igreja, Ele vai levar os seus para os céus e depois vai ser feito um novo céu e uma nova terra. Só que para aqueles que não estiverem salvos, o nome não estiver escrito no livro da vida, está totalmente afastado por toda a vida de Deus. Estará totalmente afastado de Deus. Então, são essas duas soluções. Estar com Deus para toda a vida, ou totalmente afastado de Deus. Definitivamente. A decisão é sua. Não pense o seguinte, não pense que você tem feito tanta coisa errada. Não fique com vergonha de Deus, vergonha de se entregar, de caminhar junto com Cristo, ter comunhão com os irmãos da igreja por causa do seu pecado. Para com isso. Isso é uma coisa, isso é um pecado, isso é muitas vezes aquilo que é colocado para tentar te fazer não ser feliz. Você pode ser feliz. Está à sua disposição. Basta você querer. E se você ouviu essa palavra, ouviu essa mensagem, está até aí agora, ouvindo, aprendendo, e você deseja se entregar a sua vida a Cristo, você viu que só coisa ruim tem acontecido, só situação, o pecado tem te tirado a imagem que Deus colocou. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. O pecado tentou manchar essa imagem e semelhança de Deus
quando Deus criou o ser humano, através do pecado foi deteriorando essa imagem, semelhança de Deus, mas em Cristo, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, essa imagem está sendo restabelecido naqueles que são de Cristo, que querem essa mudança. Deus vai mudando e vai transformando o caráter, transformando numa imagem e semelhança de Deus. E se você quer ser a imagem e semelhança de Deus, se você quer estar junto com Deus, se você ouviu essa mensagem e você quer o perdão que Ele quer te dar, e você quer mudar a sua vida, eu vou fazer uma oração por você. Você vai fechar os seus olhos agora, eu vou orar, eu vou encerrar o vídeo com essa oração. E eu vou orar por você, tá bom? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, aí está o seu filho, a sua filha, que ouviu essa mensagem e que deseja uma mudança radical, uma mudança de atitude, quer mudar, quer deixar assim, as velhas práticas, deixar as práticas do pecado, deixar os vícios, ou para se tornar uma nova criatura, Pai. Que nós não somos salvos, Senhor, por causa das nossas boas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras. Então aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas, que tudo se fez novo. Aquele que furtava não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais. Ou seja, há uma mudança. Essa pessoa que está me ouvindo, ela quer uma mudança, Senhor. Ela quer ser transformada. Ela quer sair do reino das trevas para entrar no reino da sua maravilhosa luz. Então ajude esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso a ser uma nova criatura, a mudar, Pai. Transforma, Senhor, essa vida. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida e o ajude a caminhar. E complete, Senhor, na vida dessa pessoa tua boa obra até o fim, Pai. Eu que já te peço, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Recebe esse irmão, esse filho, Senhor, que é teu filho, gerado através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Purifica, lave com teu sangue, o cubra com vestes de santidade, que ele ou ela venha se transformar, Senhor, na imagem e semelhança de Deus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amado, é o que eu posso dizer para você o vídeo ficou longo, mas que você possa divulgar esse vídeo para mais outras pessoas. Deus quer mudar a sua vida de um montão de gente, como tem mudado a sua. Então, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, comente. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha aprendido bastante aqui em Gênesis capítulo 3. E falarei depois Gênesis capítulo 4, dando continuidade. Que Deus abençoe. Foi um vídeo longo, mas foi preciso fazer esse vídeo, porque não posso fazer às vezes as coisas de Deus de qualquer forma, correndo. Então tem que ser com qualidade.